Deixe-me compartilhar uma verdade que pode não apenas transformar, mas salvar sua caminhada com Cristo do desespero. Quantas vezes você se encontrou no meio da noite, olhando para o teto, com o coração apertado, tentando desesperadamente entender o porquê de Deus? Você olha para as circunstâncias de sua vida, a porta que se fechou, a doença que chegou, o sonho que morreu, e sua mente humana grita: isso não faz sentido. Se Deus me amasse, Ele faria do meu jeito. Nós somos criaturas viciadas em lógica. Queremos que Deus caiba em nossas planilhas, em nossos cronogramas e em nosso senso de justiça limitado. Mas o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, rasga o véu da nossa arrogância e nos apresenta uma das declarações mais humilhantes e ao mesmo tempo mais consoladoras de toda a Escritura. Ouça a voz do Eterno em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pare e sinta o peso dessa comparação. Não é que Deus seja um pouco mais sábio que você. Não é que Ele seja como um professor universitário e você um aluno do jardim de infância. A distância é infinita. É a distância entre o pó da Terra e a galáxia mais distante. Hoje vamos mergulhar no oceano da mente de Deus. Vamos descobrir por que a sua estranha lógica é a única âncora segura para a sua alma. E peço que fique até o final, pois preparei 3 disciplinas espirituais profundas para ajudá-lo a render sua mente aos pés da soberania divina. O abismo entre a criatura e o Criador. Primeiro, precisamos confrontar nosso orgulho. Vivemos em uma era que idolatra a mente humana. Achamos que podemos julgar a Deus. Colocamos o Todo-Poderoso no banco dos réus e exigimos que Ele explique suas ações. Mas Spurgeon nos lembrava constantemente: Deus não nos deve explicações. Os pensamentos de Deus são pensamentos de eternidade. Os nossos são pensamentos de momento. Nós vemos o agora, Ele vê o fim desde o princípio. Imagine uma formiga tentando compreender a arquitetura de uma catedral ou a estratégia de um general em batalha. É impossível. E a distância entre você e Deus é infinitamente maior do que entre a formiga e o homem. Nossos pensamentos são egoístas, voltados para o nosso conforto imediato. Os pensamentos de Deus são voltados para a sua glória e para a nossa santificação eterna. Nós pensamos em como evitar a dor. Deus pensa em como usar a dor para nos fazer semelhantes a Jesus. Nós pensamos em acumular tesouros na terra. Deus pensa em nos dar uma herança incorruptível nos céus. Quando você diz, Deus errou comigo, você está na verdade tentando rebaixar o céu ao nível da terra. Você está querendo que o infinito caiba no finito. Oh, quão tolos somos! A base da paz cristã não é entender tudo o que Deus faz, mas confiar em quem Ele é. Se você pudesse entender todos os caminhos de Deus, Ele não seria Deus, ou você seria Deus. Agradeça porque os caminhos dele são inescrutáveis. O mistério da providência nas aflições. Vamos aplicar isso à providência, a maneira como Deus governa sua vida diária. Aqui é onde a fricção acontece. Talvez você esteja passando por um vale escuro agora. Financeiramente, as contas não fecham. Emocionalmente, você se sente traído. Espiritualmente, o céu parece de bronze. O pensamento humano diz: Deus me abandonou. Deus está com raiva de mim. Deus não se importa. Mas o que diz o pensamento de Deus? Jeremias 29:11 nos dá um vislumbre. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja o contraste. Você pensa mal, Deus pensa paz. Você vê fim trágico, Deus vê futuro e esperança. Spurgeon usava uma ilustração magnífica: o médico e o paciente. Quando o cirurgião pega o bisturi e corta a carne, se uma criança estivesse assistindo, pensaria: que homem cruel,
ele está ferindo o paciente. Mas o pensamento do médico é: eu preciso ferir para curar. Eu preciso remover o câncer para salvar a vida. Os caminhos de Deus muitas vezes vêm embrulhados em mistério e dor. José foi vendido como escravo, caluniado e preso. Aos olhos humanos, seu caminho era um desastre total. Aos olhos de Deus, era a estrada real para o palácio do Egito, para a preservação de muitas vidas. Se os caminhos de Deus fossem os nossos, José teria ficado confortável em casa e o povo de Israel teria morrido de fome. Se os caminhos de Deus fossem os nossos, a cruz não existiria e nós estaríamos condenados. Entenda isso. A tempestade que você teme pode ser o transporte que Deus enviou para levá-lo ao porto seguro. Não julgue o Senhor por sentimentos fracos, confie nele através da graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Dê o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Diga ao Senhor com este gesto: eu não entendo, mas eu confio. Eu me inscrevo na escola da tua sabedoria. Agora chegamos ao ponto mais alto, onde os céus estão realmente distantes da terra: a salvação. Aqui os pensamentos de Deus são absolutamente estranhos à natureza humana. Pense comigo, como o homem lida com a ofensa? Se alguém te fere, te rouba, cospe no seu rosto e mata seu filho, qual é o seu pensamento? Justiça, vingança, retribuição, olho por olho, dente por dente. Esse é o caminho da terra. Mas qual é o caminho de Deus? A humanidade cuspiu na face de Deus, quebrou suas leis, matou seus profetas e pregou seu filho numa cruz. E qual foi a resposta do céu? Fogo consumidor? Extermínio global? Não. A resposta foi o Evangelho. O pensamento de Deus foi: vou tomar o castigo dele sobre mim. Isso é escandaloso. Isso não cabe na lógica humana. Spurgeon dizia que a cruz é o maior paradoxo da história. O juiz supremo desce do tribunal, tira suas vestes de glória e se coloca no lugar do réu criminoso para receber a sentença de morte, enquanto o réu recebe a liberdade e a herança do juiz. Ninguém inventaria um Deus assim. As religiões humanas são todas baseadas em faça e receba, esforce-se e suba. Apenas o cristianismo diz: está consumado, receba de graça. O caminho do homem é a Torre de Babel, tentar subir até o céu. O caminho de Deus é a Nova Jerusalém, o céu descendo até o homem. Você que está ouvindo, talvez pense: eu sou pecador demais, eu fiz coisas horríveis, Deus nunca poderia me perdoar. Esse é o seu pensamento. É um pensamento baixo, rasteiro, terreno. Ouça o pensamento de Deus em Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você não pode limitar a misericórdia de Deus à pequenez da sua compreensão. A graça dele é maior que o seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está tentando comprar o favor de Deus com suas boas obras, pare. Você está insultando a Deus com seus trapos de imundícia. Aceite o caminho alto, o caminho da cruz, o caminho da graça imerecida, a matemática divina do perdão. E isso nos leva à aplicação diária, o perdão. Ah, como nossos caminhos são mesquinhos! Nós guardamos rancor como se fosse um tesouro. Nós dizemos: eu perdoo, mas não esqueço. Nós mantemos uma lista de ofensas. Nós calculamos quantas vezes nosso irmão errou. Mas Isaías 55:7 diz que Deus é grandioso em perdoar. No hebraico, a ideia é que ele multiplica o perdão. A matemática de Deus não é subtração, é multiplicação de misericórdia. Quando você volta para Deus arrependido, Ele não olha para você com desconfiança. Ele não coloca você em um período de experiência. Ele corre ao seu encontro, como o pai do filho pródigo. Ele te abraça, beija, coloca o anel de autoridade no seu dedo e mata o novilho cevado. O caminho humano diria:
deixe-o sofrer um pouco para aprender a lição. O caminho de Deus diz: entre no gozo do seu Senhor agora mesmo. Por que insistimos em rastejar na lama dos nossos ressentimentos e culpas, quando Deus nos convida a voar nas alturas da sua liberdade? Abandonar os seus pensamentos não é apenas deixar de pensar em pecado, é deixar de pensar pequeno sobre a bondade de Deus. É trocar a sua mente cautelosa, medrosa e vingativa pela mente de Cristo, que é generosa, ampla e cheia de amor, com vocação à rendição. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma urgência aqui. Não podemos continuar vivendo como cristãos terrenos, julgando a realidade apenas pelo que vemos no noticiário ou na nossa conta bancária. Deus está convidando você hoje a subir. Suba para cá, ele diz. Abandone a visão da minhoca e assuma a visão da águia. Os céus são altos, sim, mas em Cristo Jesus nós fomos assentados nas regiões celestiais. Não lute contra a providência de Deus. Não murmure contra o mistério. O que você não entende agora, você entenderá depois. E o que você nunca entender, você adorará eternamente. A fé é a certeza de que Deus sabe o que faz, mesmo quando não nos conta o porquê. Plano de ação espiritual. 3 disciplinas práticas para alinhar sua mente com a mente de Deus. Primeira disciplina: a adoração silenciosa diante do mistério. Vivemos na era do barulho e da explicação rápida, mas a disciplina aqui é o silêncio reverente. Quando algo acontecer em sua vida que você não entende, uma dor, uma perda, uma frustração, não corra para reclamar com amigos ou postar nas redes sociais. A prática é: feche a porta do seu quarto, coloque-se de joelhos ou prostrado e diga: Senhor, eu não entendo. Meus pensamentos estão confusos, mas eu reconheço que Tu és Deus e eu não sou. Eu aceito a Tua soberania sem exigir explicações. Fique em silêncio por 5 ou 10 minutos, meditando na grandeza de Deus, não no tamanho do seu problema. Isso treina sua alma a não julgar Deus, mas a adorá-lo na tempestade. Segunda disciplina: a memorização das promessas altas. Sua mente naturalmente desce para o nível da terra. Preocupação, medo. Você precisa de ganchos para puxá-la de volta para o céu. A prática é: escreva em cartões 3 versículos que falam da visão macro de Deus. Sugiro Romanos 8:28, Jeremias 29:11 e o próprio Isaías 55:8 e 9. Coloque no espelho, no carro, na mesa de trabalho. Quando a ansiedade bater, leia em voz alta. Não apenas leia, pregue para sua própria alma. Diga: minha alma, por que te abates? Os pensamentos de Deus são de paz. Substitua ativamente o pensamento terreno pelo pensamento bíblico. Terceira disciplina: o exercício da graça imerecida. A melhor maneira de entender os caminhos de Deus é imitá-los. Deus perdoa o imperdoável e ama o não amável. A prática é: identifique uma pessoa que não merece sua bondade. Alguém que foi rude, ingrato ou que te feriu. O caminho humano é ignorar ou retaliar. O caminho de Deus é abençoar. Esta semana, faça um ato secreto de bondade por essa pessoa. Ore por ela, envie uma mensagem de encorajamento ou faça um favor sem que ela saiba. Ao fazer isso, você estará caminhando na estrada alta de Deus, experimentando um pouquinho do coração dele quando ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Os pensamentos de Deus culminaram em uma pessoa: Jesus Cristo. Ele é o caminho de Deus que desceu à terra. Ele é a palavra de Deus que expressa o pensamento do Pai. Se você se sente longe, confuso ou pequeno, olhe para a cruz. Ali a justiça infinita e o amor incompreensível se encontraram. Ali os caminhos de Deus foram abertos para que você pudesse trilhá-los. Não confie na sua inteligência, ela falhará. Não confie na sua justiça, ela é trapo sujo.
Lance-se totalmente, cegamente, alegremente nos braços do Deus cujos caminhos são insondáveis, mas cujo amor é inabalável. Que a partir de hoje, sua oração seja: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não os meus pensamentos, mas os teus. Leve-me para as alturas da sua santidade. Há muito mais para explorar sobre como a graça de Deus opera em nossas vidas. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é o complemento perfeito para esta mensagem. Ele vai te guiar ainda mais profunda na segurança da salvação que só Cristo oferece. É o próximo passo na sua nutrição espiritual. Não saia sem selar este momento. O seu like é um amém digital. A sua inscrição é um compromisso de buscar as coisas do alto. Clique agora e continue subindo a montanha da fé. Deus te abençoe rica e abundantemente.